Abraçamos você que celebra conosco. Jesus nos desafia a confiar nele, a crer nele, pois ele é o pão da vida que nos alimenta completamente. Também hoje, em comunhão, o Senhor nos serve com o pão da sua palavra. Celebramos em nome do Trino Deus, o Deus que nos criou e alimentou o seu povo no deserto, seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que alimentou o povo que o seguia com simples pães e peixes, e o Espírito Santo, que nos alimenta com fé, esperança e amor, nos desafiando a nos alimentarmos mutuamente. Amém. Louvemos ao nosso Deus cantando "É bom dar graças". Somos chamados a ser igreja no mundo, a alimentar o mundo com o pão de Cristo, que é o nosso alimento. E assim, não podemos ficar indiferentes às dores do mundo. Por isso, clamamos ao Senhor por toda a criação, pedindo que tenha piedade daquelas pessoas que passam fome, das que nada têm para comer. Que tenha piedade também daquelas pessoas que esbanjam e desperdiçam sem pensar no próximo. Que o amor que tudo reparte possa fazer parte da vida dessas pessoas. Que Deus tenha piedade das pessoas que sofrem violência, que são maltratadas, que não têm casa, nem trabalho, nem acesso à saúde. Que Deus tenha piedade e socorra a sua criação. Clamamos Kyrie eleison cantando. Oremos. Deus de amor, tu que alimentaste o povo de Israel no deserto, alimentaste a multidão que seguia Jesus, vem e alimenta também a nós com o pão da tua palavra. Abre nossos ouvidos e corações para que, atentos, possamos compreendê-la e ficar saciados. Como pessoas alimentadas na fé, queremos servir-te e assim alimentar também todas as pessoas que encontramos pelo caminho. Por Jesus Cristo, o pão da vida, nosso Salvador. Amém. Aclamamos o Evangelho cantando Aleluia.
Leitura do Evangelho de João, o capítulo 6, os versículos 24 a 35 que eu passo a ler. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui, palavra do Senhor. Dizemos juntos: louvado sejas Cristo. Sejam a graça e a paz de Deus com cada uma de vocês hoje e sempre. Amém. O pão faz parte dos alimentos de uma grande gama de pessoas. É interessante nos darmos por conta que pão existe em todas as culturas, diferentes tipos de pães, de cor, de sabor, de paladar, e em geral eles são transmitidos de geração para geração. A gente aprende com as nossas mães, nossos pais que aprenderam com os seus e assim por diante. E é muito comum que nos países, a gente quando vai visitar, ou quando essas pessoas vêm nos visitar, elas têm curiosidade, a gente também tem curiosidade para saber qual é o pão que vocês comem ali. E a gente se surpreende com os sabores e com as variedades que existem. No tempo de Jesus, muitas pessoas, quase dá para dizer a maioria delas, tinha no pão o seu alimento básico. Ou seja, junto com o pão eram acrescidos outros alimentos, mas pão não podia faltar. A gente no Brasil diz que não pode faltar à nossa mesa feijão e arroz, não é mesmo? Seria o pão básico, aquele alimento que não falta para a gente. Nesse tempo de Jesus, o pão era aquele que era o nosso tradicional feijão e arroz. Era algo que não faltava em nenhuma refeição. Então, junto com o pão, claro, tinha outras coisas, e famílias que não tinham condições, muitas vezes tinham apenas o pão. Mas o pão era a garantia de subsistência. Quando Jesus está conversando neste diálogo aqui com a multidão, que continuou seguindo Jesus, já vinha seguindo Jesus e continua seguindo Jesus porque querem ouvi-lo, muitos querem testá-lo e muitos também querem, por curiosidade, saber quem é essa pessoa aí, de quem tanto se fala e que de fato tem feito coisas tão extraordinárias ou tão diferentes. Recém Jesus tinha alimentado uma multidão. Sim, domingo passado nós ouvimos o texto aonde as pessoas foram atrás de Jesus, queriam ouvi-lo, e quando estava anoitecendo, os discípulos preocupados disseram: Jesus, manda essa gente para casa porque não temos como alimentá-los. E graças à generosidade, ao protagonismo de um menino que vem e oferece os seus pãezinhos cevados, os seus peixinhos,
o que acontece? A multidão toda é alimentada. Mas Jesus, então, quando percebe que as pessoas o querem aclamar logo como rei, e percebe que elas não estavam entendendo o real significado da sua ação, do seu sinal, ele se retira e seus discípulos o seguem. Quando a população se dá por conta, aquela gente toda, de que Jesus não estava mais lá, nem seus discípulos, eles seguem Jesus. E é ali que eles encontram Jesus e conversam com ele e perguntam: quando tu foste embora que a gente nem viu? E Jesus logo os interpela, lembrando desse episódio da partilha de pães, de peixes, do momento que foram eles todos saciados, e lembra eles: será que vocês estão me procurando só por causa disso? Vocês estão vindo atrás de mim só por causa daquilo que experimentaram há pouco? Ou estão vindo atrás de mim de fato porque creem? E é ali que as pessoas logo perguntam para Jesus: tá, mas Jesus, escuta aqui, ó, essas obras de Deus que tu fazes, que Deus fez na história, na nossa história, como assim que é para a gente poder realizar elas, poder nos apropriar delas? O que a gente tem que fazer? E é aí que Jesus traz a eles a resposta. O que nós temos que fazer? Também podemos nós perguntar. Crer. Essa é a resposta. Ou seja, as obras que Deus faz, as obras que Deus alcança para ti na tua vida, para a minha vida, a gente é chamado a crer. A gente pode olhar tudo o que acontece na nossa vida. Por exemplo, o fato de não nos faltar pão à nossa mesa, não nos faltar o alimento de cada dia. Podemos olhar o fato de termos uma casa, de termos roupas que nos aconchegam, especialmente em dias tão frios, ou termos um lugar que nos abriga, mesmo que a gente não tenha esse lugar para sempre, mas há um lugar que nos abriga. Podemos ter nossa família, ter pessoas queridas, participar da nossa vida de fé, ter liberdade para expressar a nossa fé. Tudo isso a gente pode olhar e dizer: é mero acaso, isso é assim porque a humanidade foi se desenvolvendo e aceitou essas situações. Mas se a gente olhar tudo isso desta forma, a gente perde algo fantástico. A gente perde o encanto, o milagre, o sinal, a magia. Jesus nos chama a olhar com um outro olhar, com a fé. Sim, a crer. Porque quando nós cremos, de fato, nós conseguimos enxergar que tudo isso é obra de Deus na minha vida. Sim, é Deus quem me dá forças quando eu estou fragilizada. É Deus que me encoraja quando eu estou assustado. É Deus que sim, me mostra o caminho quando eu não sei nem o que fazer ou qual decisão tomar. É Deus que me permite ter as forças para buscar o trabalho. É Deus quem me dá todas as bênçãos, o pão de cada dia. A família que eu tenho é presente de Deus. A casa que eu tenho, sim, foi Deus quem me presenteou. Permite que eu olhe como se meus olhos de repente fossem descascados, desanuviados e envolvidos por este sinal de amor que é a fé. Nós somos convidados, você e eu, a crer. E é ali quando Jesus então diz isso para eles: olha, vocês são chamados a crer. E crer, gente, é de fato confiar totalmente. Eu sempre lembro daquela imagem tão bonita de um conto russo que fala sobre o que é fé. O prédio em chamas, todas as pessoas saindo correndo e uma criança fica para trás. Ela foi buscar o seu ursinho que tinha ficado. Ninguém viu. De repente os pais se dão por conta: e agora onde é que está nosso filho? Escutam a criança chorar. Não moravam tão alto naquele prédio, mas alto o suficiente que para pular era algo inimaginável.
Então o pai chama e a mãe chama aquela criança: filho, vem para cá. E ele vem até a janela onde tem ali a sacada, chorando. E agora? Não tenha dúvida, o pai diz o quê? Salta, filho, salta que o pai te pega. E o filho salta e o pai o pega. Isso é fé. É sim, é saltar nos braços de Deus. Deus é como um pai e uma mãe de amor. Deus nos ensina como ser pai e mãe de amor, como ser pessoas queridas, carinhosas. E sim, nos convida a saltarmos no seu braço, porque Ele vai nos sustentar. Então, em meio às alegrias, em meio às dificuldades, em meio às perguntas, em meio às dúvidas da nossa vida, somos convidados e desafiados a crer, a ter fé, a pular nos braços desse nosso Deus de amor. Quando as pessoas então entendem isso, elas logo querem ir adiante. Tá bom, Jesus, nós somos chamados a ter fé, mas e o que tu vais fazer para nós? E é ali que há um divisor de águas. As pessoas, elas só querem crer se elas verem algo. Eu não posso crer em Jesus, não posso crer em Deus se eu não o vejo, se eu não consigo ver um sinal, se eu não presenciar um milagre, ou como diria depois Tomé, se eu não colocar o meu dedo lá onde ele foi pregado na cruz. Preciso ver para crer. E essas pessoas estão dizendo o mesmo. E dizem mais, porque tu está dizendo aí, Jesus, né, que é para nós crermos em Deus, mas Deus foi aquele que fez tudo por nós. Moisés, inclusive, foi quem nos deu o maná. O maná era um alimento, uma espécie de pão, bem branquinho, que caía todos os dias de manhãzinha, cedinho, na relva, e as pessoas pegavam desse maná para se alimentar. Era o pão daquele tempo. E durante todos os anos do deserto que aquele povo de Deus, o povo hebreu, caminhou no deserto, eles foram alimentados diariamente por esse maná. E aí Jesus precisa corrigi-los. Opa, não foi Moisés, foi Deus. Deus usou Moisés para trazer a vocês o pão. E aí Jesus vai adiante. Ele diz: aquele pão que vocês, o nosso povo, o povo hebreu comeu, nossos antepassados comeram no deserto, é o mesmo pão que nós comemos em casa. Este pão, o pão que você se alimentou talvez no café da manhã, ou ontem de noite, ou no dia anterior, ou que vai comer logo depois, ou que vai comer amanhã. Este pão, ele sacia temporariamente a nossa fome física. Sim, esse pão nos alimenta, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos revigora, nos fortalece, e ele é importante. Jesus diz isso, sim, esse pão é importante. Tão importante que Deus, através de Moisés, permitiu que durante tantos e tantos e tantos anos no deserto, o povo comesse desse pão. Mas só esse pão não basta. Este pão aqui faz com que a gente tenha novamente fome. Este pão aqui alimenta sim a nossa vida, nos dá ânimo e coragem, mas só ele a gente fica vazio. Há pessoas que têm todo tipo de pão da vida, todo pão que elas precisam para se alimentar. Comidas as mais exóticas, comidas as mais diferentes, mas são vazias, porque lhes falta um outro pão, o pão da vida. E é ali que Jesus diz isso para as pessoas que estão ali junto. Eu sou o pão da vida. Porque quando ele diz isso para elas, olha, aquele pão dos nossos antepassados faz com que a gente precise sempre de novo. O pão que vocês comem na casa de vocês faz com que todo dia você precisa sempre de novo. Existe um pão que nos alimenta de forma plena, que nos sacia de forma plena. E é ali então que as pessoas logo dizem para Jesus: olha, esse pão nós queremos. Então esse pão sim vai ser o sinal que tu podes nos dar para nós crermos em ti. E é ali que Jesus diz o que para eles? Eu sou o pão. Jesus não diz que ele é como o pão. Ele diz: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. E ele continua
Quem vem até mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus se coloca nesta proporcionalidade, dizendo para ti: sim, eu sou o pão da vida. O pão da vida é aquele que nos alimenta de forma plena. É aquele que nos alimenta para dentro da nossa realidade de vida, que não só esquenta e coloca algo saboroso aqui no nosso estômago, mas também no nosso coração, na nossa mente, nas nossas entranhas. Sim, é o pão que é presente de Deus. Não é um pão que nós merecemos. Assim como o povo no deserto não mereceu o pão, ele recebeu de presente de Deus. Assim como você e eu, todos os dias, recebemos tantos presentes de Deus, manhã após manhã. Assim também você e eu recebemos de Deus esse grande presente que é Jesus, o pão da vida. Aquele pão que nos preenche com o necessário. Aquele pão que nos envolve com o perdão, que nos envolve com vida nova, que nos envolve com salvação. Sim, este é o pão da vida. E nós somos convidados e somos desafiados a crer nele. É como se de fato estivéssemos no meio do fogo e nos dissesse assim: Jesus, pula, eu te pego. E a gente pula, a gente salta, porque a gente confia totalmente que Ele vai me segurar, que Ele vai me sustentar. Sim, este é o pão da vida, este é o pão Jesus, o presente que nós recebemos. E sim, uma vez envolvidos por este presente, uma vez tendo os olhos abertos e crendo nesse presente, depositando em Jesus a fé, nós também não podemos mais guardar esse pão só para nós. Nós o repartimos e nós o fazemos com generosidade e com alegria. Nós o fazemos no dia a dia de diferentes formas, através dos nossos gestos, através das nossas atitudes. Por exemplo, repartindo o que nós temos, o muito, o pouco, e fazendo isso com alegria, não com um peso, mas com alegria, porque em primeiro lugar eu recebi tudo. Eu recebi não só esse pão do qual também os nossos antepassados se alimentaram, mas esse pão da vida, Jesus. E por causa desse pão que me preenche, que me faz ter vida, que me pulsa a vida, eu reparto com as outras pessoas o que Deus tem me dado. Quero convidar você nesta semana a refletir. Tenho me alimentado do pão da vida? Jesus nos diz, é um presente de Deus, mas tem uma ação nossa, a resposta. Quem a mim vem, quem em mim crê. Temos de fato vindo a Jesus? Podemos vir a Jesus agora nesse tempo de pandemia desse jeito, através do culto virtual. Mas também dos cultos presenciais que já estão acontecendo e a gente pode se inscrever e participar. Através da meditação e reflexão na palavra de Deus, através da oração, do acompanhar também os momentos de oração, de viver e celebrar a fé no dia a dia. Como nós podemos crer depositando toda a nossa vida nas mãos desse Senhor, pulando em seus braços, na certeza que Ele me segura, Ele me ampara. Tenho feito isso e uma vez envolvida por esse pão da vida, tenho repartido com generosidade, tenho olhado para quem está ao meu lado com um coração grato, cheio de perdão, de vida nova, que o próprio Jesus me concede, que possamos refletir juntos e juntas, e sim, vir a Jesus, crer nele, porque então teremos o pão da vida,
que nos alimenta, que nos sacia, que nos torna plenos. Amém. E assim cantamos: o pão nosso de cada dia recebemos das tuas mãos. Quintas-feiras, 19 horas, momento de oração aqui no Facebook da paróquia, não perca. Neste mês de agosto ainda, nós teremos todos os cultos, todos os domingos culto virtual, transmitido aqui. A partir de setembro, teremos apenas um breve momento de reflexão dominical. Nós convidamos você a poder já ir participando dos cultos presenciais que estão acontecendo. Para isso, a gente precisa se inscrever na secretaria, porque ainda precisamos seguir leis que estabelecem a quantidade de pessoas no culto. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda para participar. No dia 9, próxima segunda-feira, depois do Dia dos Pais, acontecerá o sorteio da nossa ação entre amigos.
toda a nossa gratidão às pessoas que colaboraram e puderam assim participar e desta forma ajudar a manter os trabalhos pastorais e missionários da nossa paróquia. Se você ainda não entregou sua ação entre amigos, você ainda pode fazer ligeirinho essa semana e assim contribuir com gratidão e alegria por tudo que tem sido feito na sua vida pelo nosso Deus, também através da igreja onde você é parte, onde as pessoas são parte e vivem a sua fé. Nós lembramos que o culto de hoje, o destino da oferta está então para a nossa paróquia, né? E vai nesse mesmo sentido da ação entre amigos, que é para a ampliação dos trabalhos missionários. Então, a oferta do culto, a paróquia destina para esse trabalho tão especial, para que a gente possa, de fato, como comunidade, estar sempre em comunhão. Nossa gratidão aos musicistas Carlos Augusto Schlindwein-Liesenberg e Rubens Eduardo Schlindwein-Liesenberg pelo nosso louvor, e a gratidão ao Jordi pela editoração do nosso culto. Tenhamos nossa palavra de oração. Deus de amor e graça, obrigado que não tem faltado em nossa mesa o pão de cada dia. Obrigado que Jesus é este pão. Obrigado, Senhor, que Ele é o pão da vida e que nos preenche. Dá que sempre de novo possamos vir a Ele e crer nele. As tuas mãos, Senhor, pedimos e confiamos este universo, pedindo pelo pão da paz. Dá que também as autoridades possam exercer seus cargos com justiça e compromisso com a vida. Intercedemos por tua igreja, por todas as lideranças, ministros e ministras. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas doentes. Coloca as tuas mãos em torno das pessoas enfermas. Cuida de cada uma delas. Acompanha também seus familiares. Dá sabedoria e carinho e cuidado aos profissionais da saúde e pessoas que trabalham nos hospitais. As tuas mãos, Senhor, confiamos as famílias enlutadas, pedindo que tu as abraces com a força da ressurreição. Também o que nós carregamos em nosso coração, confiamos a ti quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe, guarde e proteja hoje e sempre o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, o pão da vida, que Ele alimente a tua vida e em gratidão possamos viver em alegria, servindo e também distribuindo das suas bênçãos. Amém. Um abraço carinhoso para você.